Bom dia, eleitor castilhense. Estamos aqui na minha casa, hoje com o candidato a vereador pelo PRB, Giovanni. Gostaria de agradecer você, Giovanni, por ter vindo aqui. Obrigado. E eu acho que quem ganha com isso é a população que pode conhecer melhor as propostas, né? Queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Meu nome é Giovanni, eu estou saindo a candidato a vereador, né? Quero ser um representante da população castilhense. Eu sou professor, sou filho de gente daqui, gente simples, sou casado com a Cibele, que é professora, tenho 2 filhas. E agradeço, Silvio, pela oportunidade, pelo espaço aqui. Com certeza isso é um serviço à democracia e à nossa cidade. Muito bom. Tem algumas perguntas que são de praxe, né, que eu pergunto para todos os candidatos, eu vou perguntar para você também. Sobre sessões noturnas, eu considero que a sessão da forma que está hoje, no período da manhã, ela impede muita gente que queira participar ir, né, porque trabalha, porque estuda. Eu prefiro a sessão noturna, porque ela dá liberdade para você ir quando você quer, né? Se você tiver a intenção de ir, você vai. O que você pensa relacionado a esse tema? Silvio, eu estava como um diretor de escola, como gestor. E lá a diferença do meu trabalho era ouvir as pessoas. Então, quando o representante público ele ouve a quem ele representa, ele com certeza ele faz um trabalho diferenciado, ele faz um trabalho melhor, porque ele se pauta nas necessidades que as pessoas passam para ele. Então é uma urgência e é um compromisso levar as sessões da Câmara para a noite. É um compromisso firmado aqui que eu faço diante de todos vocês. Muito bom saber. Águas de Castilho. Nós tivemos a concessão da água aqui de Castilho para essa empresa, né, Águas de Castilho, por 30 anos. Acho que já passou 5 anos, se eu não me engano, falta mais 25. Você, enquanto vereador, você pretende analisar esse contrato, revogar se for possível, melhorar se também for possível? Você pretende dar uma olhada nisso? Pretendo sim, Silvio. Enquanto vereador, a pauta do meu trabalho é tudo que envolve o bem comum, ou seja, o bem de todos, o bem da maioria, o bem das pessoas, o bem da cidade. E isso com certeza precisa entrar em discussão, esse contrato ele precisa ser revisitado, ele precisa ser analisado para ver se há brechas para que isso possa ser revogado, nós possamos voltar atrás com isso, porque eu não concordo que a água seja de graça. A água ela é um bem vital e tudo que é de graça é desvalorizado, mas eu também não concordo que tenha um alto preço como nós temos hoje. Então, eu faço com vocês, sim, esse compromisso de análise, de revisitação, de conhecer o contrato mais profundamente e, se for o caso, né, de buscar meios para que isso seja revogado, para que isso seja melhorado. Muito bom saber. Sobre salário dos vereadores. Recentemente teve uma votação que aprovou um aumento de mais de 40% no salário dos vereadores, que foi para R$ 7.500. Pelo momento que a Castilho está passando, de queda na receita, eu, como servidor público, você tivemos aumento de 1%, e eles dão aumento assim mesmo de mais de 40%. Você acha justo um vereador ganhar isso aqui em Castilho? Lembrando que é legal, eles não fizeram nenhuma manobra ilegal, só que é imoral mediante a situação que Castilho vive. Certo. Silvio, se eu estivesse lá, eu teria votado não. Né? É fácil falar isso, né, quando não se está, né? Mas aí depende de você que está assistindo, que está me vendo, acreditar na minha palavra ou não. Teria votado não pelos princípios que eu acredito. Nós estamos vivendo num momento difícil, um momento de crise, um momento em que todos estão sofrendo. São milhões de desempregados. Né? A prefeitura não conseguiu dar um aumento maior que 1%, e isso gerou um desconforto para o funcionalismo público, para a cidade. Então não era o momento de se colocar o salário, de se aumentar o salário, não era o momento, foi inoportuno, foi imoral, respeito todos que estavam lá, né? E repito, é fácil nós falarmos de alguém quando nós não vivemos aquela situação, mas para você que me conhece, para você que confia naquilo que eu estou falando, eu votaria não porque não era o momento, é um momento inoportuno, impróprio e inadequado. Totalmente mesmo. Agora as perguntas específicas a você. Você é uma pessoa, né, integrante da Igreja Católica, um católico de verdade, não é só de nome. Você participa, você sempre está participando de eventos da igreja, de Sim. Ações da igreja.
Você também é muito bem visto por pessoas fora da igreja, de outras instituições cristãs, né, de outras igrejas, denominações. Sempre falam muito bem de você. Você, há um tempo, alguns anos, eu lembro que tinha esse projeto, tinha um projeto de criação de uma casa de apoio aqui em Castilho para dependentes químicos, para ajudar a tratar, para ajudar que esse dependente pudesse vir a se livrar dos vícios, né? Você, com esse acesso que você tem a essas instituições, tanto a Igreja Católica quanto demais denominações, você pretende firmar parcerias com essas instituições cristãs para poder criar essa casa de apoio, de ajuda ao dependente químico? Silvio, primeiro, obrigado pelas palavras. Agradeço às pessoas que me respeitam como pessoa, como cristão. Eu acredito que o cristão, ele é cristão independente de onde ele esteja, da denominação que ele frequenta, que ele participa. O cristão é alguém que segue a Cristo e que mostra nas suas atitudes, nos seus gestos, e não naquilo que ele conhece da Bíblia, naquilo que ele sabe, naquilo que ele entende de doutrina. Não, o cristão, ele é alguém que age como Cristo. Então, eu tenho essa convicção, eu procuro viver, procuro lutar para viver assim. Então, eu agradeço às pessoas que têm esse respeito independente da religião. Quanto ao projeto de recuperação de dependentes químicos, eu preciso dizer assim que eu fiz parte de um grupo jovem, né? Eu participei desse grupo jovem há mais ou menos 9 anos na Igreja Católica, chamado Pastoral da Juventude. E enquanto estava ali à frente, como membro também, nós sempre tivemos um trabalho nesse sentido, né? Eu sempre trabalhei com a evangelização de jovens dependentes químicos, eu sempre levei jovens para a recuperação, né? Nós tivemos um trabalho aprofundado e, assim, eu preciso dizer, eu tenho um projeto escrito, pronto nesse sentido, um projeto de uma casa de recuperação que fala da espiritualidade, da laboterapia, da recuperação da pessoa como ser humano. Então, eu tenho isso escrito, apresentei isso há anos atrás para os líderes da nossa igreja, né? Nós pensamos em levar também para a Câmara, mas nesse tempo tinha esse projeto lá em trâmite, então a gente acabou não levando, mas é um compromisso meu, é algo que eu trago aqui dentro de mim, é algo que eu já faço, que eu já, hoje nem tanto devido ao rumo da minha vida ter ido para o lado da educação, do meu trabalho, mas é algo que eu tenho aqui dentro de mim, que eu quero fazer. Conheço muito dos jovens dependentes químicos aqui de Castilho pelo nome, porque tentei ajudar a muitos deles. Levei para Andradina, para o Recanto Senhor Jesus, para a Fazenda da Esperança em Guaratinguetá, para a Casa de São Francisco em Presidente Prudente. Então, eu junto com outros jovens também nós tivemos esse trabalho e é um compromisso, mais que um compromisso, é uma missão que eu tenho. Muito bom saber. Eu acho que é um problema que nossa cidade enfrenta e a gente precisa criar meios mesmo para poder dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas que lidam com esse problema tão devastador que é o vício na droga. Antes da recuperação, é claro, né, a importância é maior. Não deixar o jovem chegar, né, não deixar a criança entrar, ou seja, a prevenção ela é mais importante do que a recuperação. Sim. Então nós precisamos trabalhar isso em conjunto. Sim. Outra coisa que é interessante é que sempre que eu converso com pessoas a respeito de você, até mesmo outros candidatos, eles citam, né, que você é nossa, o Giovanni é um cara honesto, um cara íntegro, né, um cara do bem. Então, ele assim, como se isso fosse um diferencial, quando deveria ser a regra, né? Todo candidato tinha que ter essas qualidades, né, para lidar com o bem público. Mas a gente sabe que na realidade não é assim, na prática não é desse jeito. Então você acaba tendo esse diferencial para algumas pessoas, né? Só que também comentam que não sabem se ao momento que você entrar na política você vai conseguir se manter íntegro dessa forma. O que você tem a dizer em relação a isso? Como você pretende se manter íntegro num ambiente que é conhecido, que já tem esse estereótipo de sujeira, de corrupção, né? Como que você pretende? Silvio, assim, sobre a questão da honestidade, da corrupção, ela é um mal social, não é um mal exclusivo da política. E nós, como cidadãos, precisamos lutar contra isso. Eu preciso lutar para não ser corrupto, não é dentro da política, é lá em casa. Né? No meu trabalho, se eu pego um material do meu trabalho e levo para minha casa, eu sou corrupto. Quando eu furo uma fila, eu sou corrupto. Quando eu passo o sinal, quando eu quebro uma regra, se eu compro um carro em Três Lagoas e coloco e pago IPVA, coloco um endereço falso lá, eu sou corrupto também. Quando eu sonego um imposto, ou seja, coisas simples. A corrupção ela está nas coisas mais simples e nós precisamos nos policiar. Eu me policio muito, não sou perfeito, não sou santo, mas eu me policio muito porque eu aprendi isso primeiro em casa com meu pai. Meu pai sempre foi muito honesto.
e eu vi o meu pai sendo honesto nas pequenas atitudes dele, e também no evangelho que eu leio, que eu aprendo. Então, a minha convicção para me manter limpo na política é a mesma convicção que eu tenho hoje como pai de família. Eu não quero perder minha família, eu não quero perder a dignidade que eu estou tentando construir para a minha vida, eu não quero me sujar com o que não é meu, com o dinheiro da política. E mais do que isso, eu faço parte de um grupo de pessoas. Então, eu faço parte de um projeto, nós temos um estudo, nós temos um grupo de pessoas que vão me dar esse suporte, que vão me corrigir, que não vão me deixar errar, que vão me ajudar a pensar, que vão estar analisando as coisas comigo, para que eu não seja mais um dentro da política. Eu não quero entrar para ser mais um, eu quero entrar com humildade, para ser diferente, para fazer algo diferente, para agir mesmo em favor do povo, sem a corrupção, sem pegar nada do que é meu, né? Porque eu não quero isso para minha vida, eu não preciso disso. Eu acredito que aqui é um tempo só de passagem, né? E eu não quero perder o que está por vir. Muito bom. Você é um educador, você é professor adjunto, né? Já Sim. deu aula na EMEI, na creche, foi coordenador, diretor, é membro do Conselho Municipal de Educação, então você está a par das dificuldades que a educação enfrenta em Caxias, né? Embora as melhorias que nós tivemos, né, nos últimos anos. Há alguns anos, o presidente da Câmara ele devolveu um valor considerável para a Prefeitura e fez uma indicação para que esse valor fosse investido na compra de ar-condicionado. Muita gente acha, para colocar em sala de aula, muita gente acha que isso é supérfluo, que não precisa, mas eu praticamente considero que numa cidade quente como a nossa, para o aluno ter um ambiente mais agradável para ele estudar e o professor para ele trabalhar, garante uma melhor disseminação do conhecimento, né? Só que aí esse dinheiro foi destinado para a prefeitura e não foi adquirido esses ar-condicionado, mas isso não é o meu caso. O que eu queria saber de você é o seguinte: você, enquanto vereador, você pretende buscar a elaboração de um projeto de lei? Porque se esse dinheiro é devolvido por indicação, né, indica, você gasta em tal coisa e não é gasto, você pretende desenvolver um projeto de lei para destinar esse recurso que venha a ser devolvido? Porque você pode criar esse projeto de lei e destinar assim, para gastar na educação com isso. Você pretende analisar um estudo para dessa forma? Sim. Silvio, para falar de educação, eu preciso antes falar que eu acredito que a mudança de um povo ela está intrinsecamente ligada à educação. Então, eu acredito muito na educação. Eu acredito que a educação ela pode formar uma nova geração. Nós temos hoje uma política de troca de favores, nós temos hoje uma política de interesses, nós temos hoje uma política que precisa ser corrigida. Então, tantas outras coisas que precisam ser corrigidas no nosso município, a cultura de um povo, né, os costumes de um povo, os vícios políticos e outros tantos vícios de tantas outras formas, eles podem ser corrigidos quando a gente investe na criança. Então, tudo que for investimento para a educação, tudo que for investimento para o crescimento educacional e da população, na questão de IDH da nossa cidade, que hoje é baixo, comparado à cidade da Ilha Solteira, por exemplo, é muito baixo, né? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, e isso passa pela educação. Então, tudo que for de melhoria nas questões de educação, eu estarei envolvido e faço compromisso aqui. Nessa questão do ar-condicionado, como o Silvio disse, eu sou professor adjunto. Então aproveito até para fazer aqui, para falar com os professores que possam estar assistindo. Eu quero te ajudar, eu quero ser alguém que você vai procurar e você vai encontrar, que você vai ouvir. Eu quero ser o representante, né, que a educação precisa ter. A educação precisa de um representante dentro da Câmara Municipal. E a questão do ar-condicionado, eu me coloco no lugar, eu estava na gestão, mas eu sou professor. Dia 3 de outubro eu estou na sala de aula, eu deixei a direção da escola. Então eu estou há 11 anos na educação de Castilho. Nesses 11 anos eu passei em todas as escolas, eu trabalhei em praticamente todas as escolas, né, em todas as modalidades pelo menos. E eu me coloco no lugar das pessoas, eu sou professor, e estar dentro da sala de forma desconfortável, sem o recurso, sem o material básico, isso atrapalha demais a educação, isso atrapalha muito. Então esse é um compromisso que eu faço, de lutar como professor, mas principalmente para o bem da população toda. A educação ela chega na população toda. Então faço esse compromisso aqui sim, com certeza. Muito bom. A última pergunta relacionada ao contexto político da nossa cidade. A gente vai enfrentar talvez a pior crise orçamentária da história recente, pelo menos, né? Desde que
eu entendo a política, eu percebo. Por quê? Castilho hoje já tem uma estrutura que demanda muito recurso. Não é uma cidade que barata de se administrar. E aí a gente pega que a arrecadação vai cair. Então, é igual na sua casa. Se você está acostumado com uma renda X e essa renda cai, você tem que ajustar. Só que você tem que escolher a melhor maneira para que esse ajuste não impacte, no caso, impacte negativo, né? Você, estando na Câmara, você vai ter que ser um parceiro do Executivo e um parceiro da sociedade. Porque ao mesmo tempo que você vai ter que ajudar o Executivo no ajuste, você vai ter que pensar na sociedade o que pode ser ajustado que não vai prejudicar, não vai causar um impacto negativo, né? Então tem esse ponto. Nós vimos que no contexto federal, o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff? Ela perdeu a governabilidade, ela perdeu a capacidade de governar. Por quê? Porque ela tentou fazer ajustes, o Congresso ia contra aquele ajuste que ela tentava fazer e ao mesmo tempo criava despesas e ela tinha que vetar, porque ela não conseguia, o orçamento não conseguia custear aquelas despesas. E a insatisfação com ela já era grande, foi só aumentando e culminou com o impeachment. Você, enquanto vereador, você vai ser esse parceiro do Executivo para evitar que o Executivo, seja Paulo ou seja Fátima, perca essa capacidade de governar por causa desse ajuste? Sim, Silvio. Para explicar isso, eu preciso fazer uma parábola, né? Uma vez lá em casa eu estava pagando um preço, assim, o preço da água ele já está caro, né? Mas eu estava pagando um preço muito mais caro. Então eu queria diminuir isso e não sabia como, então eu vi que tinha um vazamento, ou seja, a água que chegava, a gente não estava usando ela e ela estava saindo. Então nós precisamos de um cargo, de um executivo, né, que o recurso chegue e ele não vaze, que o recurso chegue e ele não seja colocado em lugares onde não se deve. Estou dizendo isso para explicar que as pessoas que estão ao lado do executivo precisam estar junto com o prefeito ou com a prefeita para que a cidade não sofra, né? Para que o todo não sofra. Eu não posso lá dentro, como vereador, ficar pensando em mim enquanto a cidade, enquanto a nossa população está sofrendo. Então, com certeza, deixo claro, eu estou com Paulo Boaventura, com muito orgulho e acredito nele, acredito no Paulo Boaventura pelos valores, pela competência, pelo preparo, pela experiência, porque é um homem, ele está preparado para o tempo que nós vamos ter. O prefeito, ele precisará ser uma pessoa criativa, precisará ser uma pessoa empreendedora, precisará ser uma pessoa que conhece o que está fazendo para buscar os recursos que irão faltar. Mas, mais do que isso, as pessoas envolvidas diretamente lá, tanto na prefeitura como na Câmara dos Vereadores, precisam estar engajadas para o bem comum. Porque se não for para o bem comum, cada um vai tirar a sua parte e nós vamos sofrer muito mais. Então, se todos não nos unirmos, nós vamos sofrer todos. Então, independente de quem entre, eu torço pelo Paulo, eu espero que o Paulo entre. Mas, se caso acontecer da prefeitura estar com a dona Fátima e com o Expedito, eu quero ajudar o bem comum, eu quero trabalhar pelo bem comum, eu vou fiscalizar, eu vou trabalhar, fazer a função de vereador, fiscalizar, legislar, criar leis, né? Mas trabalhar pelo bem comum. Ou seja, nós não podemos ter uma política em que o prefeito entra e persegue os outros que eram contrários. E nem ter uma política em que vereadores entram e só veem negativo naquele que está lá porque não era do partido, não. Uma vez eleitos, nós precisamos nos unir para o bem da cidade. Porque senão eu vou pensar só em mim e aí eu não posso ser vereador se eu estiver pensando só em mim. Muito bom. Essa foi a entrevista com o Giovanni, candidato pelo PRB. Muito boa, espero que vocês tenham aproveitado, tenham esclarecido, tenha sido de proveito para vocês. Agora faz sua campanha aí. Obrigado, Silvio. Obrigado pela oportunidade. Eu fiquei feliz de ter vindo aqui, de ter aceitado o desafio. Eleitor castilhense, eu estou pedindo a tua ajuda. Ajuda não é ajuda. Não é ajuda, essa palavra está errada. Eu estou pedindo aí a tua confiança para a minha pessoa. Por aquilo que sou, por aquilo que posso te oferecer. Eu estou oferecendo hoje para as pessoas uma política diferente. Eu estou fazendo um trabalho sem gastos, estou fazendo um trabalho sem marketing, usando
o dinheiro, eu estou fazendo uma política hoje apenas oferecendo esse conteúdo que eu trago, essa vontade, esse projeto que eu faço parte, é o desejo de ver uma política diferente, uma política sem troca de favores, uma política baseada na conduta da pessoa. Para mim, a pessoa que precisa entrar é a pessoa que tem uma boa conduta, é a pessoa que já faz alguma coisa pela sociedade. E eu preciso te explicar isso. Eu não preciso ser vereador para fazer o bem para as pessoas. Eu posso fazer o bem onde eu estou, sendo rico, sendo pobre. Eu posso fazer o bem, não preciso ser vereador. Então escolha a pessoa que já faça alguma coisa. Não aquele que diz que vai fazer só quando entrar lá, porque senão tem alguma coisa errada. Sim. Meu número é 10300. Obrigado pela oportunidade, Silvio. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Silvinho.